Nós somos levados também a falar algumas coisas que não nos ajudam, muito pelo contrário. E o correio é uma máquina, né? Se você colocar direto e indiretamente, mais de 300 mil pessoas orbitam o correio, então não é pouca coisa, então nós temos que ter muita responsabilidade. E a gente busca essa responsabilidade. Agora há pouco aqui o companheiro Vicentinho falou que antes, viu, também falou o presidente dos Correios também, né? A gente sabe que é uma construção, e a construção muito complexa, e tem que compreender. Mas o companheiro chegou comigo e falou: pô, o Mengão saiu. Aí, sim, saiu, mas a gente na conversa que o companheiro Mengão é o companheiro na técnica, falou: ó, isso faz parte das questões políticas e que nós temos que recompor algumas coisas e vamos recompor também, né? Então eu vou passar a palavra ao companheiro Delúbio, e eu queria chamar aqui também o companheiro Paim, Pamisa. Paim é um companheiro da SE, como o Delúbio falou, né? Anda no seu Fusquinha e retornar a companheira Elisiane, Pamisa também, Elisiane, porque ela também representar dois gestores nacionais do Paraná e de Santa Catarina, tá bom? Com a palavra, Delúbio. Boa noite, companheiras e companheiros. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu tenho participado de várias atividades das pessoas do Correio. Outro dia eu fui a convite do PP, Minas Gerais. Estou indo dia primeiro em Patinga, conversar com o povo do Correio de Patinga. Um debate com eu e o Leonardo, com o pessoal do Correio de Patinga. Então, a região ali do Vale do Ouro. Eu tenho me colocado à disposição porque eu acho que algumas categorias não é que elas são mais importantes do que as outras. Eu sou professor de carreira, agora fui demitido da plena de serviço público, né? Mas eu sei da importância que tem os professores no diálogo com os pais, com a comunidade. Sei da importância que tem os trabalhadores do Correio no dia a dia da vida das pessoas. É uma categoria um setor que tem uma relevância enorme. Às vezes, os próprios trabalhadores do Correio não conseguem entender essa dinâmica. Porque ele trabalha, ele levanta cedo, chega do trabalho, correndo 24 horas, volta, não dá nem tempo de raciocinar da importância que tem o seu trabalho. Eu falo isso porque a classe trabalhadora no Brasil inteiro é muito sofrida. Ontem, eu sou casado com a Mônica há 20, casado não, nós somos um povo lá no interior, lá, ligado, né? Tem 33 anos. Eu casado, nós fomos na igreja, eu nunca falei com ela sobre casamento, nem ela comigo, então tá bom assim. Há 33 anos junto, sem nenhum problema. E quando eu a conheci, ela já tinha uma pessoa que trabalhava com ela, uma diarista, já tinha 5 anos. E quando a Mônica foi morar comigo, trouxe, a minha empregada estava doente, trouxe a Dalva para trabalhar. Aí eu falei: como é que a classe trabalhadora é difícil? Eu perguntei para ela: Dalva, ela é uma moça uma senhora muito solidária, muito importante, que eu fiz sozinho, né? E perguntei: a senhora viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Ela falou: senhor Delúbio, você sabe que eu não consigo ver televisão. Eu saio 6 horas de casa, saio daqui 5, chego na hora de Guarulhos, na loja de Guarulhos ainda, depois do aeroporto. Gasta meia hora dentro do ônibus do aeroporto de Guarulhos para a casa dela, no bairro das Pimentas. Eu chego em casa às 9 horas, eu tenho que aprontar comida, tenho que arrumar a casa, meu marido tem que fazer a marmita com meu marido outro dia. Assim, eu não consigo ver televisão. Aí eu expliquei para ela começou a chorar, né? Que ela não viu a desgraça que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma pessoa que está com a gente há 40 anos, né? Então as pessoas não sabem ou não conseguem, às vezes, perceber da sua importância ou da sua relevância e daquilo que está acontecendo ao redor.
Eu observava muito isso quando, no primeiro recolhimento que fizeram comigo na época do mensalão, e depois também na Lava Jato. As pessoas que trabalham no sistema carcerário, 80% não sabem como é a vida lá fora, inclusive. Não é os presos só, não. Às vezes o preso tem mais informação do que quem trabalha no sistema, hoje é o penitenciário, né? O agente penitenciário, o antigo carcereiro. Então eu comecei a observar que a gente precisa ter uma coisa entre nós, conversar. Não adianta publicar posts só na rede social, é importante fazer os comentários, dialogar, debater na rede social. Mas o mais importante da vida nossa é o olho no olho. Falar e ouvir. Ouvir, Deus deu 2 ouvidos, né? E uma boca. Então a gente tem que falar metade só. Né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte: por que eu tenho insistido com o pessoal do Correio? Porque o pessoal do Correio é uma formiguinha. Vai para tudo quanto é lado. E tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu lembro quando eu era menino, no Buriti Alegre tinha uma agência de Correio do São Abrão. Era um negro, né? Naquela época eu não podia falar que era negro, era moreno, né? Naquela época não podia chamar as pessoas de negro, porque as pessoas não se sentiam negro, mas não se sentia negro, era moreno. O seu Abrão era o dono do Correio lá, né? Só tinha ele de funcionário. Quando chegava a correspondência, ele não conseguia ir na casa das pessoas. As pessoas tinham que ir no Correio. Aí ele ia no Correio e falava: avisa o Aeromodo que tem uma correspondência para ele. Ele conhecia todo mundo por nome, aí a pessoa ia lá buscar. É assim que funcionava o Correio, só tinha um funcionário. Uma sede imensa, bonita, um prédio bonito, construído lá em 1940. Então, eu desde pequeno, eu comecei a admirar o Correio, o trabalho do seu Abrão lá em Buriti. Porque chegava a correspondência, ele não podia ir na casa das pessoas, mais alguém que passava por lá, ele avisava para ir buscar a correspondência que estava lá, ou encomenda. Então o pessoal do Correio tem um amor à empresa. E o pessoal do Correio tem um amor ao Brasil. Tem até um filme americano que na época da Guerra da Sucessão, o único órgão que funcionava era o Correio, no norte e no sul. Os trabalhadores do Correio conseguiam transitar entre as duas forças de guerra, na Guerra Americana. Então, o Correio, né, é aquela história, quem já viu vários filmes, quando 2 cidadãos, ou 2 setores estão em guerra, manda o mensageiro, né? O cara não pode matar o mensageiro. Muitos malandros matam, né? Fica com raiva da mensagem e mata o mensageiro, mas olha o assunto. Assim eu sou trabalhador do Correio, né? São mensageiros, as pessoas chegaram a vocês, não adianta. Você não tem nada a culpa, vocês não têm culpa. Pegou a correspondência lá e entregou aqui. Esse é o trabalho, qual o pessoal fala. Agora, esse trabalho, eu falei naquela reunião, Rodolfo, da importância das eleições de 2026. Da importância das eleições de 2024. Nós estamos vivendo um momento seguinte. Essa eleição agora, eu falei lá naquela reunião, quem puder ser candidato, seja candidato. Seja homem, seja mulher, cidade grande, cidade pequena. O nosso povo trabalhador tem que se apresentar. Mesmo que não consiga entrar na lista, na chapa, né? Porque a chapa agora está mais restrita. Quando chegasse as coligações era mais ampla, a chapa era maior. Agora a chapa é número de vereadores, cidade média, cidade pequena como a minha, em Buriti Alegre, só tem 9 vereadores. Então só tem 10 candidatos. São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem 55 vereadores, tem 54 candidatos. Federação, Para ser candidato em São Paulo, a vereador, é ganhar na loteria, para ser candidato. Entrar nos 54 de uma chapa como a chapa da nossa federação, PT, PCdoB e PP. Acredito que no PSOL deve ser uma coisa, nos partidos tradicionais é uma coisa, porque são 55 vereadores em São Paulo. Tem cidade muito menor que tem 40. Goiânia, que é 20% de São Paulo, tem 38, 37 vereadores. Aqui tem 55. Tem
um distanciamento muito grande. Mas isso aí é problema da legislação, não vamos debater. Mas tem que ser candidato. Mas você não conseguiu ser candidato, não se preparou para ser candidato, pai. Você vai transformar o candidato que se apoia em você. Se nós fizermos isso, vamos eleger muita gente no Brasil. Gente do nosso campo. Porque eu quero tratar essas eleições como um campo. Nós teremos nessas eleições 3 campos. O campo é espaço político. Tem o espaço político dos extremistas, né? Que é a extrema-direita. Esse pessoal que está no núcleo de poder que estava até nos últimos 4 anos e uma parte do governo tem. Eu nem quero falar o nome desse cidadão que governou 4 anos aí passado. Tem o núcleo da direita, que ora vota com a gente, como você aqui falou, e ora não vota. Nas questões cruciais, importantes para a classe trabalhadora, não vota por nós de jeito nenhum. E temos o campo da esquerda, ou centro-esquerda, a qual essa mesa todo mundo faz parte. Então, centro-esquerda. Centro-esquerda eu estou sendo generoso. É PDT, PSB, os outros partidos, os partidos declarados de esquerda, como o PSOL, PSTU, Rede, né? O PV nem tanto, PCdoB, PT. Né? Essa gama de partidos, de pessoas que se posicionam à esquerda, das causas populares. Nós aqui temos que trabalhar na seguinte questão: fortalecer o campo centro-esquerda, ou seja, o campo democrático. Procurar atrair gente da direita para o nosso campo. Nós não teremos condições, nesse momento, de disputar a extrema-direita. O campo político, o campo ideológico. Esse é o momento que, nesse momento que nós estamos hoje, nós não conseguimos atrair a extrema-direita. Mas, pessoas do centro, da direita, podem ser atraídas para os nossos candidatos a prefeito, para os nossos candidatos a vereadores. E é fundamental nessa eleição o centro-esquerda lançar candidato onde puder, a prefeito. Onde não tem condição de lançar o candidato, apoiar o menos ruim. Vai acontecer aqui no sul do país, no sudeste, no centro-oeste. Muitos lugares não vai ter gente do campo do centro-esquerda. Vai ter um de direita e um de mais direita ainda, e de extrema-direita. Cabe a nós, nesses lugares que não conseguimos lançar, escolher o mais próximo. Mas pau que bate em Chico, bate em Francisco. No Nordeste brasileiro, vai acontecer o contrário. Tem lugar que a extrema-direita não terá candidato, mas tem eleitor. 20% dos eleitores, em qualquer lugar do Brasil. Esse pessoal vai ficar igual a gente aqui no sul, igual a nossa candidata. Vai ter que ter um lulista raiz e um lulista palatável. Eles vão ter que escolher um lulista lá palatável e um lulista raiz. Igual nós vamos ter que fazer em alguns lugares, escolher um de direita ou de extrema direita. Isso, nós temos que ter isso claro. Essa é uma leitura política que nós temos que ter clara na nossa cabeça. E essa eleição é uma eleição para que a gente aumente as bancadas de vereador. O ideal é ter um candidato, um vereador, em cada Câmara Municipal do Brasil. No campo progressista. 1, 2, 3, 4. Eu tenho falado, Rodolfo, para as pessoas, que a grande vitória nossa é comparar as eleições, o resultado eleitoral de 24 com o resultado eleitoral de 20. Não, a eleição de 2022 é outra eleição, que eu vou falar sobre ela agora mesmo. Em 24, os municípios que nós tivemos mais voto do que tivemos em 20 é uma vitória. Onde nós tivemos menos, vamos supor que numa cidade a nossa chapa de vereador teve 10% de voto, não elegeu ninguém, não tinha consciente. Nessa, lança candidato, tem 9, é uma derrota.
Mas se eu tiver 10 mais 1, já é uma vitória. Nós temos que trabalhar passo a passo. Essa é uma eleição para aumentar a bancada de vereadores. Eleição para aumentar, para criar em cada cidade o debate político. O que é o centro-esquerda, o que é a direita, o que é a extrema-direita. Na campanha eleitoral, é fundamental que a gente tenha pessoas comprometidas conosco para 2026. Todos aqui, muita gente aqui nasceu no interior. Quando a gente era pequeno, na minha cidade era assim, tinha 2 times lá. Quando tinha um jogo dos aspirantes. Né? Antes, né, o aquecimento. Hoje não tem mais, né? Eu fico olhando aí, né? No Maracanã tinha um jogo dos aspirantes, né? Do Flamengo, do Fluminense, era aspirante, depois tinha um time titular. Treino é treino, jogo é jogo. Nessa eleição de 2026, é treino. 24. A eleição de 24 é treino. É para aumentar vereador, aumentar a bancada de prefeito. A eleição da nossa vida é 26. Por que 2026 é importante? Todas as questões que nós estamos fazendo agora, no Lula 1, no Lula 2, Dilma 1, Dilma 1, Dilma 1.3, né? Que caiu logo, e naquele período, não foi Dilma 2, né? Dilma 1.3, né? Deu um período pequeno ali no segundo mandato. E o Lula 3. E o Lula agora, nesse mandato, que estão chamando de Lula 3. Então vamos chamar de Lula 3. Esse Lula 3 ele tem que ser ampliado em 2026. Ou seja, reeleger o Lula, mas não é reeleger o Lula no segundo turno, é eleger no primeiro. Por que precisa ser no primeiro turno? Para que o Lula possa fazer a composição política do seu ministério à la presidente. Não como está sendo feito agora. Lembra que o Lula tinha escolhido uma pessoa para o turismo? Uma mulher lá do Rio de Janeiro? Mulher do Vaguinho, Daniela, né? Daniela. Aí, ela começou a aproximar muito do Lula. O União Brasil falou assim, não, ela não é nossa ministra. Nosso ministro é esse aqui, é o outro lá, né? Aí saca a Vaguinha, né? A mulher do Vaguinho, a Vaguinha, Daniela, tira a Daniela e bota outro. Esse outro que entrou não é ministro do Lula, é ministro do União Brasil. E não está lá para fazer a política do Lula. A política do Lula é o projeto de reconstrução e transformação do Brasil. Onde fala de todas as coisas. Eu me emocionei a hora que eu cheguei aqui, tinha uma senhora falando, ela está aqui, na construção de casa. Nós debatemos, eu, João Bacana, fizemos 800 debates sobre o plano de reconstrução nacional. Nesse governo não vai dar para fazer, mas no próximo dá para fazer. E é ver todos os trabalhadores do Brasil que têm carteira assinada, um contrato de trabalho, que não tem moradia, não tem casa própria. Tendo que fazer um programa para a partir de 26 para não ter um trabalhador sem casa nesse país. Nesse governo agora não dá. É uma questão real. Mas se nós começarmos a debater, transformará em realidade a partir de 26 com Lula no primeiro turno. E eu tenho um grande sonho. Eu sou um jovem de 68 anos. Já passei por muita coisa. Muito. Mas eu tenho uma esperança muito grande que a gente tem uma sociedade brasileira sem fome, sem miséria e soberana. Acho eu, se a gente fizer um bom governo, Lula 3, Lula 4, quem o Lula indicar? O Lula indicado 1, Lula indicado 2, fazendo o governo nessa sequência. Depois, o que o sucessor do Lula indicar, em 20 anos, governos nesse nível, nós chegaremos ao patamar da sociedade australiana ou da sociedade canadense hoje. Em 20 anos, nós não alcançaremos o patamar de vida dos ingleses, dos americanos, dos franceses, que é uma distância muito grande.
escolar, cultural. Agora que nós estamos tentando implantar a educação em tempo integral. Começou aqui em São Paulo, em algumas cidades do interior, com escola de pequenininho, aquela primeira fase, tempo integral. Aqui em São Paulo, aí começou, hoje várias prefeituras já têm, integral, mas agora até os 6 anos. Aí a criança sai dos 6 anos, vai para a escola normal, meio período, ninguém cuida daquela criança naquele espaço, ela vai deixando de acumular o que o filho da burguesia tem, escola de tempo integral. Nesses países que eu falei, tem escola integral o tempo todo, há 20 anos, 40 anos atrás. Vocês acham, quem conhece, vocês devem saber, hoje a moda é falar, falava mal, hoje já fala bem, da China. Sabe por que a China está nesse patamar? A criança entra na escola com 3 meses de idade. Queira o pai ou queira a mãe, vai entrar com 3 anos. No começo, até os 8 anos, estuda 8 horas. Depois passa para 11. Depois passa para 14. E vai até os 25 anos de estudo. Aqui, quanto tempo que vocês começaram na escola? Né? A maioria aqui fez o primário mal feito, igual eu fiz, fez o ginásio mal feito, fez o segundo grau mal feito, e tem alguns que não tiveram nenhuma oportunidade de entrar na faculdade. E outros que entraram na faculdade têm que fazer curso noturno, porque não tinha condições de trabalhar, de estudar o tempo todo. Essa é a realidade da classe dos funcionários do Correio. Pode ter exceção, tudo tem exceção na vida. Eu sou filho de pai, analfabeto, virei professor, fiz mestrado, mas eu sou uma exceção. A minha família inteira, são 17 irmãos do pai, nenhum outro teve essa oportunidade. Porque meu pai falava quando era menino, se me jogasse no rio, eu corria, eu era rebelde, né? Eu sempre fui muito rebelde com causa. Então nós temos que pensar nessa questão. Vocês são agentes que falam no mínimo com 10 pessoas por dia. Todo mundo que trabalha na entrega de carta, quem trabalha no correio, no balcão do correio, no mínimo 10 pessoas por dia vocês conversam. Ou mais, né? Quem entrega a carta é muito mais, né? Pode até não ser muito agradável, mas vai ouvir da pessoa alguma coisa. E quando você ouve da pessoa que está com raiva, você não deve ficar com raiva da pessoa. Está mal-humorado, às vezes, né? Levou um chifre, às vezes a comida não fez bem, né? A pessoa está com outros problemas. O Cetinho falou que o problema é de saúde. Né? E esse problema de saúde tem em toda a família. Eu acabei de perder um irmão agora, que era vereador em Goiânia, morreu de câncer, morreu aqui em São Paulo. Veio tratar aqui, veio fazer transplante de medula. Agora eu volto, conheceu muito. Ele veio me visitar todas as vezes que ia lá em Curitiba. E infelizmente deu um câncer, foi se tratando. E faleceu. E a gente não pode fazer nada. A não ser a saudade que cada dia aumenta. Mas é duro. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: nós devemos enfrentar todas as intempéries. Porque o que acontece no país é responsabilidade de cada brasileiro. Nós teremos esse jogo experimental agora. Eu vou nascer. Mas teremos decisão do campeonato. Porque se o Lula não ganha no primeiro turno, tudo isso que eu estou falando, nós não teremos condições de fazer. Temos que ampliar a bancada. O Cetinho falou que tem pouca gente. Que tem identidade com nós no parlamento. Poucas. E